E dando sequência agora na nossa programação, eu vou falar um pouquinho agora, eu vou fazer a apresentação. É a cidade disciplinar e a purificação urbana, sanitarismo e higienismo nas cidades do Brasil pós-independência. Para quem não me conhece, eu sou professora Edmilson Pérez Castilho, sou doutora e mestra em História Social pela PUC São Paulo, orientado pela professora Ivone Dias Avelino, que acabou me tirando da arquitetura e me levando para a história social, né, com ênfase em cidade. Na graduação, eu fiz arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Federal de Uberlândia, pesquisador do Instituto Bexiga e também pesquisador do Núcleo de Estudo Social da cidade. Está aqui o meu contato de e-mail, caso alguém depois queira que eu compartilhe a apresentação, eu estou à disposição. É importante dizer, né, gente, que no decorrer do século XIX, pós-independência do Brasil, vai ocorrer um crescimento populacional nas cidades brasileiras, como demonstra, inclusive, esse relatório de Joaquim Norberto de Souza e Silva, de 1870, encomendado pela corte, ainda que não tinha ainda os censos demográficos gerais da época. Esse material está disponibilizado na Histórico Demográfico do IBGE, e como demonstra esse relatório, apesar das imprecisões dos levantamentos da época, né, das variações dos limites das províncias do Brasil imperial, e também da morosidade do governo imperial, que não investia muito em recursos para fazer os censos demográficos, né, mais preocupado em manutenção das suas posses territoriais aí do Império, esse relatório ele demonstra mais ou menos uma linha de tendência desse crescimento do Brasil pós-independência. Então, por volta da independência do Brasil, nos anos de 1822, o Brasil girava em torno de 5 milhões de pessoas, e nos anos de 1850 já dobrava a população, quase para 8 milhões de pessoas, até que quase no finalzinho do período imperial, você já tem 10 milhões de pessoas. Então vocês observam aqui uma linha de tendência desse crescimento populacional já bastante expressivo nesse Brasil pós-independência. E entre os fatores que vai provocar esse crescimento populacional, eu vou ressaltar 3 deles que estão mais ligados à constituição das cidades das redes urbanas brasileiras. O primeiro fator é a ampliação da rede urbana impulsionada pela ferrovia. É importante ressaltar que nesse período aí imperial, né, para atrair investidores, o governo imperial ele vai criar o tal de sistema de concessões de ferrovias, um capital estrangeiro, perpetuando inclusive essa condição de subordinação do Brasil com capital internacional. Então, para vocês terem ideia, a São Paulo Highway, aqui que ligava São Paulo ao Jundiaí, a companhia inglesa conseguiu a concessão de 90 anos para poder, né, utilizar a ferrovia, e essa concessão acabou só no ano de 1946. Mas essa cartografia histórica, muita cartografia histórica que eu estou apresentando está disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vocês observam que já existiam, né, ramais ferroviários na região sudeste, em função do café, na região sul, e também na região nordeste, principalmente aí, a primeira ferrovia do Brasil vai ligar o Rio de Janeiro a Petrópolis, né, em parte do antigo Estrada Real, do ano de 1854, e a segunda ferrovia vai ligar Recife ao Vale do São Francisco, no ano de 1858. Então, você já tem aí uma parcela dessas cidades litorâneas conectadas com essas ferrovias, avançando essa urbanização no interior do Brasil. Aqui eu só coloquei uma fotografia, né, do Marc Ferrez, que é uma boa referência de fontes iconográficas para entender um pouquinho essas transformações aí urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Essa daqui é a estação ferroviária da Estrada Dom Pedro II, também conhecido como Estrada do Imperador, que depois vai se tornar a central do Brasil, ligando as duas maiores capitais aí ligados a essa circulação internacional de mercadorias. O segundo fator que vai aumentar a população no Brasil vai ser as correntes migratórias, que a partir daí começam a ser subvencionadas pelo Estado para as lavouras de produção agroexportadora de café. A ferrovia vai facilitar essa leva de trabalhadores avançar no Brasil, né, e aumentando, inclusive, os índices de natalidade. Aqui a gente tem fotografias do Museu da Imigração, que mostra a chegada de muitos imigrantes no Porto de Santos. Aqui uma fotografia na Hospedaria do Imigrante, tem bastante fontes para falar um pouquinho sobre esse período da imigração. A Hospedaria do Imigrante que vai ser fundada em 1887, lá no bairro da Moca, mas como vocês observam aqui, uma grande quantidade de
imigrantes também chegando no Brasil a partir desse período. E o terceiro fator que também vai contribuir com esse aumento populacional vai ser a substituição gradual dessa força de trabalho escravizada pela livre assalariada, concentrando principalmente a população negra, agora recém-liberta, também nas cidades brasileiras. Então aqui a gente tem as lavouras de café ainda, com o cultivo da força de trabalho escravizada, e posteriormente, com a chegada dos imigrantes, parte desses imigrantes vão seguir para as lavouras de café, e é importante dizer que a concentração dessa população negra na cidade vai dar início aos grandes quilombos urbanos, que são, infelizmente, pouco estudados na historiografia brasileira. Aqui a gente só destaca um pouquinho o quilombo urbano Saracura, que é também um espaço originário aqui do território do Bexiga. Vocês observam que até nas cartografias de 1913, você tinha a presença, né, desse registro, pelo menos, dessa população negra concentrada entre aqui o loteamento do Bexiga, que depois vai ser renomeado como Bela Vista, entre a Consolação, a Avenida Paulista, está aqui, né? Ainda continua sofrendo tentativas de apagamento, inclusive recentemente com a remoção da escola de samba Vai-Vai, que é uma herança dessa população negra, que o metrô agora acabou de expulsar, então, no território, nessas tentativas de apagar um pouquinho essa história. Com esse aumento populacional, em boa parte agora nucleado nas cidades brasileiras, inclusive cidades brasileiras onde ocorriam os levantes contra o governo imperial, vai provocar uma ampla intervenção do governo imperial nas relações sociais e também no espaço urbano. Visando o que, propriamente dito? Visando principalmente o controle social, a manutenção da ordem e da moral burguesa nascente, e o intenso disciplinamento das famílias desse período, e principalmente dos filhos dos trabalhadores, conforme a professora Daniela vai colocar também na sequência. Bom, a intervenção no governo imperial vai se dar, então, por dois meios. O primeiro meio vai ser o meio legal, através de uma legislação bastante repressiva, né, baseada nos códigos de postura, nos códigos sanitários das províncias e nos códigos de obras e edificações, mais no período republicano. E o segundo meio dessa intervenção vai ser pelo meio físico, a partir dos planos urbanos totalizantes que acabavam, né, impactando a cidade inteira, classificados à época como os planos de melhoramentos urbanos, baseado nas correntes higienistas europeias, no disciplinamento das águas que transmitiam os miasmas, até então se acreditava na teoria miasmática, né, nas constantes inspeções sanitárias, na sistemática demolição da moradia dos trabalhadores, dos cortiços, e nessa intervenção da moradia popular, dando início, inclusive, já no período imperial, a esse ideário de planejamento baseado em projetos de embelezamento urbano, da Belle Époque tropical, como a professora Márcia já disse, com a criação de espaços de cunho cívico, monumental e maior disciplinamento e aproveitamento do solo urbano e rural. E aí você vai ter, então, os códigos higienistas da época. No período imperial, muito embora o poder era muito centralizado, algumas determinações passam a ser atribuições das câmaras municipais numa instância local, que começam a ter um maior controle sobre a vida cotidiana e também sobre o espaço comum. As posturas municipais constituíram, a partir de então, o principal documento das cidades brasileiras pós-independência. Uma das primeiras legislações de códigos de posturas vai ser o decreto número 110 do Império, do ano de 1829, né? Apenas 7 anos depois do processo de independência, que vai falar sobre a autoridade competente para aprovar ou reprovar os códigos de postura. Bom, o que eram os códigos de postura, gente? Era um conjunto de normas e preceitos que obrigava a população a cumprir certos deveres de ordem pública, especialmente ligados à organização, disciplinamento e construção das cidades e também regras de comportamento. Aqui eu vou passar alguma seleção, né, de alguns códigos de postura que vão sendo publicados, né, no decorrer do período imperial, mas só destaquei alguns dados importantes. Os códigos de postura versavam sobre vendas de produtos de gêneros alimentícios e medicamentos, acabar com o esgotamento dos pântanos, o alinhamento das ruas como que tinha que ser, proibir os vozerais nas ruas, os grandes, né, batuques. Aqui o código de 1894 do Rio de Janeiro, que vai compilar todos os códigos que vinham anteriormente, né? E em São Paulo, já na década de 1830, já tinham então códigos de postura sendo publicados, também nessa perspectiva, né, de disciplinamento do espaço urbano, mas também de regras de comportamento para a população urbana. Você vai ter, então, em 1886, o primeiro Código de Posturas de São Paulo, que também vai trazer aqui, que é proibido expor ao sol para enxugar roupas,
sal, açúcar. Imagina, São Paulo era uma cidade ribeirinha, das lavadeiras, aqui se proibia colocar roupas, né, avisos também, é proibido no quadro da vila tomar banho nas aguadas públicas, é proibido os batuques e cateretês e sambas, ajuntamentos, é proibido vender ou mandar vender frutas verdes, as áreas e pátios que tiverem água têm que ser esgotados. Então, vocês observam, além, logicamente, de regras de comportamento, também um controle bastante higienista, né, nessa perspectiva higienista, e isso tudo vai resultar já na década de 30, no período republicano, no Código Sanitário de 1894, que também vai trazer as mesmas recomendações, mas agora uma atenção mais forte nas habitações populares, nas casas da população pobre, nas vilas operárias, e classificando aí habitações insalubres, e que resulta depois no Código de Obras de Arthur Saboia, que vai ser o grande código da década de 1930, no período republicano, que vai transformar a cidade, dando início aí aos planos de avenidas do Prestes Maia, que vai expulsar essa população indesejada das regiões centrais. Mas só destacando o código, um marco importante jurídico de propriedade fundiária no Brasil Imperial, que é a Lei de Terras. A partir da independência do Brasil, as terras devolutas do Império começam a ser muito apossadas, né? Um amplo movimento de apossamento. E aí, para disciplinar os trabalhadores que, se com uma posse de terra não precisariam trabalhar para os outros, então a corte imperial ela vai proibir o apossamento de terras a partir dessa legislação aí. Quem já tinha, ficou. Quem não tinha, a partir de então, teria que comprar da corte, inclusive para conseguir levantar recursos a partir de então. Importante dizer que, concomitante a esse processo de independência aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já vai se registrar um forte processo de mudança econômica, social, urbana, em consequência da Revolução Industrial, que trouxe novas descobertas técnico-científicas, afirmando, inclusive, a atuação dos profissionais liberais, médicos, engenheiros, psicólogos, reforçando as práticas científicas agora no plano urbano também, por meio dos princípios sanitaristas. Basicamente, a arborização e ajardinamento nas cidades, por conta, né, das descobertas científicas, o uso da vegetação como purificação do ar, favorecer a insolação, coleta de esgoto, disciplinamento das águas, pavimentação de ruas, afastamento das moradias no lote das ocupações. Bom, esse discurso de higienização do espaço público e privado, visando a purificação urbano-social, ele vai ser usado como justificativa para intervenções urbanas totalizantes nas capitais europeias. Importa reforçar que esse era o discurso, mas as capitais europeias estavam passando por um processo de revoluções no decorrer do século XIX. Então, você tinha, logicamente, uma forma de controlar essa população com essas intervenções urbanas, né? Na Europa, a cidade medieval ela vai ser substituída pela cidade agora veloz, produtiva, racional, sanitarista, e vai influenciar o planejamento de outras cidades do Brasil. Aqui uma cartografia, né, da cidade, por exemplo, de Paris, onde teve os planos de intervenções urbanas do Barão de Haussmann, também engenheiro, e que vai abrir alamedas para facilitar, inclusive, a movimentação do exército, para abafar essas revoluções constantes, agora, nessas terríveis condições de vida, desse operariado pós-industrial, com baixos salários, com moradias precárias bastante. Cidades como Barcelona também vão sofrer esse tipo, então, de planejamento agora racional, produtivo, sanitarista. Essas ideias, esses preceitos dessa cidade racional, elas já começam a surgir na fundação de cidades do Brasil imperial. Então, você tem, a partir de agora, o novo padrão urbano, com uma malha urbana ortogonal, a inclusão de praças e de jardins botânicos no planejamento. E você tem como exemplo disso a cidade de Teresina, né, que vai ser fundada aí no ano de 1852 com um plano urbano bastante ortogonal, bastante racional, logicamente voltado ao Rio, né? E também a cidade de Aracaju, fundada em 1858, que também, em substituição à antiga capital de Sergipe, que era São Cristóvão, que ficava numa área pantanosa, vai ser criada, então, um novo, né, cidade aqui, a partir, então, dessas correntes higienistas. E, logicamente, a cereja do bolo, Belo Horizonte. Bom, no Brasil, essa população começa a crescer muito a partir já dos anos de 1800, ainda no período imperial. Então, vocês observam que são cidades muito populosas para o período imperial. Rio de Janeiro, quase 300 mil habitantes, Salvador. E vão ser justamente nessa cidade que essas estratégias sanitaristas europeias, elas vão também ser colocadas em prática no Brasil a partir ainda do período imperial. Como eu disse, apesar de grande parte dessas intervenções de melhoramentos urbanos se dar no período republicano, o teu ideário já está sedimentado no Brasil imperial, por meio desses
códigos de posturas, códigos sanitários e códigos de obras e edificações. É importante só reforçar que as primeiras intervenções urbanas de melhoramentos no Brasil vão se dar onde? Nas zonas portuárias, logicamente ligado ao capital internacional e locais onde você tinha essa ligação da produção interna com o mercado internacional. Então, vai ser as primeiras regiões de interesse e que hoje são grande parte dos centros históricos brasileiros, né? Essa particularidade da urbanização brasileira, onde você tem, logicamente, a cidade irradiando a partir de uma zona portuária por conta da nossa condição, né, de produtor agroexportador. Bem, você tem, então, muitas cartografias históricas sobre melhoramentos nas áreas portuárias. Essa daqui é o aterramento, alargamento do Porto de Salvador, já no ano de 1854. Nós temos, na sequência, né, Alencar Lima, engenheiro, ele vai propor um plano de melhoramentos para Salvador em 1911, né, a gente conseguiu localizar aqui umas propagandas desses planos. Você vai ter também o plano de melhoramentos do Porto de Pernambuco, também, o local bastante importante, escoamento da produção do São Francisco, né, a partir da ferrovia também. E, na sequência, o Saturnino de Brito também vai ser convidado para fazer um plano de saneamento para a cidade de Santos, também fundada, né, no meio de uma região bastante pantanosa. E aí você tem, em São Paulo, na cidade de Santos, na região sudeste, a intervenção aqui também na cidade de Santos, que tornava, então, o maior porto do Brasil com a produção agroexportadora do café. Santos também vai sofrer, né, um processo de intervenção urbana, bastante totalizante, e também um projeto sanitarista e higienista aqui, uma fotografia também de Santos. Aqui eu só destaquei que essa foto foi batida em cima do Morro do Jabaquara, inclusive morro que dividia a cidade oficial com o quilombo urbano Jabaquara, um dos maiores quilombos urbanos do Brasil, e que chegou a contabilizar quase metade da população negra na cidade de Santos, onde você tinha muitos trabalhadores negros que trabalhavam, né, como estivadores desse grande aí porto de Santos. E o Rio de Janeiro também, capital do Brasil à época, ele foi representado pelo Jean-Baptiste Debré, que vou deixar aí o Erivelto, a professora Daniela, falar um pouquinho mais sobre ele, mas foi representado a cidade do Rio de Janeiro aqui nessa cartografia histórica, e que a partir do começo do século XX começa a sofrer planos de melhoramentos do prefeito Pereira Passos. As grandes avenidas centrais, também baseado num planejamento urbano racional, bastante ortogonal, e que, logicamente, abria as avenidas expulsando essa população pobre, essa população indesejada, essa população que dependia, né, de cursos de água para sobrevivência. A cada canalização, a cada tamponamento de rio, você expulsava, então, essa população para as franjas da cidade. E no Rio de Janeiro, né, um caso bem emblemático, o próprio desmonte do Morro do Castelo. Tem um filme bem legal que chama Desmonte do Monte, que foi até indicação da professora Márcia, que vai mostrar justamente esse processo de aterramento da orla do Rio de Janeiro. Você tem aqui ainda o Morro do Castelo, observe aqui a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro com o Morro do Castelo, onde era uma população bastante pobre, na época já de favelas residindo, e que ele vai ser completamente desmontado, e essa terra vai, então, fazer o aterramento de toda a parte portuária do Rio de Janeiro, dentro dessas perspectivas também importadas da Europa a partir de então. Salvador, aqui no caso a cidade de Manaus, e também muito concentrada ainda na região portuária, vai ter um planejamento bastante quadriculado, ortogonal, a partir dos anos de 1892, muito em função do ciclo da borracha. Belém, do Pará, uma cidade ainda muito concentrada na zona portuária, a partir do começo do século, também nessa perspectiva, vai se expandir com um traçado urbano muito regular, dessa cidade nova, produtiva e veloz, e que não podia ter essa população pobre nas ruas. E a cidade de Fortaleza também vai sofrer grandes processos de melhoramentos, por ser também a primeiro ponto de parada dessa longa travessia do Atlântico. Fortaleza, que é a capital mais próxima à Europa desse período. E o São Paulo, né, que é a nossa especialidade. São Paulo começa também a sofrer os grandes obras de melhoramento de Antônio da Silva Prado, drenagem e canalização do rio Tamanduateí, na famosa Várzea do Carmo. Vai ser o primeiro local de intervenção dessas obras totalizantes, dessas intervenções urbanas totalizantes, um processo de canalização do córrego Tamanduateí, que vai se dar desde 1849 até o ano de 1916. Quem que era o foco, né, a perseguição dessa população, eram essas lavadeiras que ficavam, então, no rio Tamanduateí, aqui na ladeira
Porto Geral também, que já foi apresentada, aí no Porto Geral, onde vocês têm aqui a Igrejinha do Carmo, aqui também, que atualmente é a Rua 25 de Março, e que começa também a sofrer uma canalização e uma expulsão dessa população indesejada, pescadores, a população negra que praticava seus rituais, né, nas beiras dos córregos, começa, então, a ser expulsa desses territórios, e aqui algumas avenidas que são abertas nesse período, né, que são arborizadas, ajardinadas, num processo aí de controle social, no processo de expulsão dessas culturas populares, e principalmente de matrizes africanas, no ambiente urbano. A própria Avenida Paulista é um resultado, vai ser construída no ponto mais alto da cidade de São Paulo, com seus plátanos europeus, aqui essa arborização europeia, com os grandes barões de café, e no centro, as grandes demolições da moradia popular, dos cortiços aqui, o alargamento da Avenida São João, que demoliu inúmeros cortiços, desabrigando inúmeras famílias nesse período, expulsando para as franjas da cidade. Aqui, a cidade ainda também, né, o processo aqui de pavimentação das ruas da cidade, agora não mais com macadâmia, mas agora com o próprio paralelepípedo em granito, né, que vão ser retirados as grandes pedreiras da periferia de São Paulo, como Guaianazes, Itaquera, Perus, um processo aí de demolição, e o próprio Vale do Anhangabaú, que era também um empecilho da expansão da cidade, que vai ser também urbanizado, canalizado o rio Anhangabaú para a expansão da cidade em direção à Irmandade aí, de Santa Efigênia, na região oeste de São Paulo. Bem, gente, desculpe aí a fala apressada, mas é a minha contribuição aí que eu deixo aqui um pouquinho para vocês, e para esse evento tão importante, eu acho, para a gente refletir um pouquinho sobre as cidades do Brasil e o futuro das cidades a partir de agora.